Se der aqui. Tá ok? Maravilha. Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Alberto, eu sou pregoeiro aqui na Câmara Municipal de Boituva e hoje estamos retomando o nosso processo de pregão presencial número 001 de 2023, que trata de contratação de empresa para serviços de mão de obra terceirizada. Então, a sessão de hoje foi designada para a abertura do envelope da segunda colocada, né, que ficou naquela classificação, os documentos de habilitação da empresa e, eventualmente, as seguintes, né? Eu gostaria de observar aqui que a representante da empresa Simeone, que foi a segunda colocada, ela entrou em contato com a gente de manhã, dizendo que não ia poder comparecer, teve um imprevisto lá, e que mandou por e-mail alguns outros documentos que não estão no envelope, os documentos de planilha de custo basicamente planilha de custo, que eu vou passar depois juntamente com o envelope dos outros documentos para todos analisarem. Tá ok? Então, acho que dá para a gente passar o envelope primeiro da empresa Simeone para os demais representantes. Aliás, eu gostaria de registrar aqui a presença dos representantes da empresa Rodrigo Godoy Limitada e Absoluta em Serviços Terceirizados, que estão aqui com a gente hoje, que vão acompanhar aqui o andamento da sessão. Tá? Então, vamos analisar aqui inicialmente o envelope para depois a abertura. Senhor Pregoeiro, com licença. Sim, claro. Tendo em vista que o motivo da desclassificação da primeira colocada foi a inexecuibilidade da proposta, que ele não conseguiu demonstrar através da planilha, não seria viável a comissão analisar a planilha da segunda colocada antes de abrir a habilitação e declarar ela vencedora? Porque, através dessa planilha de composição de custos que ela já antecipou enviando para vocês, a gente já pode saber se é execuível ou não o preço dela, entendeu? A questão da execuibilidade, do entendimento aqui do representante da casa, no meu entendimento, o valor unicamente, ele é obviamente importante, mas só a análise do valor, a gente considera que pode ser que seja execuível. Então, a planilha está aqui, eu vou passar para vocês analisarem, a gente não analisou ainda também, tá? Então, eu acredito que a gente pode complementar a análise dos documentos de habilitação, porque de repente a gente analisa o valor e chega a uma conclusão, né? Ah, não, tudo bem, aparentemente ela apresentou valores execuíveis. Eu entendo que seria conveniente a gente abrir o envelope também. Tudo bem. Pode abrir, dá um vistinho aí, gente.
Senhor Provedor, com licença. Pois não. O senhor poderia fazer a gentileza de fazer uma diligência na autenticação do contrato social, porque ele fala aqui no rodapé da autenticação que esse documento só terá validade se for por meio de autenticação no tabelionato de notas. Não sei se o senhor vai conseguir fazer alguma diligência ou não, mas se o senhor puder fazer a diligência da autenticação digital, eu agradeço. Dessa autenticação desse documento? Isso, do contrato social. O contrato social, claro que ele vai estar registrado na junta também, né? Sim, mas ela deveria ter apresentado autenticado, né? Esse tipo de autenticação aqui, o próprio documento, ele descreve aqui que ele não é válido, a desmaterialização dele sem que seja autenticado no cartório. Então, se o senhor puder fazer a gentileza de tentar fazer a diligência. Tá, pega para mim, Cíntia, por favor, eu vou lá já rapidinho. Se o senhor puder trazer a diligência impressa do site do cartório, por gentileza. Sim, sim. A Receita Federal não cadastrou as outras atividades do contrato.
Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, a sua solicitação com relação à diligência, eu acessei o site aqui que está no documento, é o site senad.org.br/autenticidade. E nesse endereço ele pede para a gente colocar um arquivo, né? Teoricamente teria que ter um arquivo. Então, para complementar a diligência, eu teria que solicitar o arquivo para a empresa. Percebe? Sim, senhor, só que é o seguinte, a sessão ela é presencial de licitação, a vencedora do certame devia estar aqui para fazer para disponibilizar esse arquivo aqui presencialmente, porque agora se ela não está presente e o senhor dar a oportunidade para ela, oportunizar para ela dela mandar esse documento para o senhor por e-mail, não tem fundamento a gente estar aqui nessa sessão presencial hoje. Concordo, vamos. Eu acredito que ela deve ser inabilitada por não ter comparecido na sessão presencial. Né? Eu vou registrar. Sendo que é um documento essencial para que ela possa seguir no certame. Sim, eu concordo com o senhor. Vamos registrar aqui e eu vou até pedir uma licencinha para ver o fundamento certinho para a gente poder fundamentar, tá bom? Só para constar, Pregoeira, todos os outros documentos dela aqui está autenticado digitalmente. Então, o motivo de inabilitação não seria só por conta de um documento específico. Tem mais documentos aqui que foram autenticados digitais, entendeu? Ela deveria ter se feito presente na sessão para ter a oportunidade de apresentar o documento original ou o arquivo para o senhor fazer a autenticação no momento da sessão, que é isso que o edital diz, que toda a autenticação pode ser feita pela comissão durante a sessão. Agora, se ela não se faz presente, ela abriu mão do direito dela de apresentar essa documentação, né? Sim. Todos os outros documentos dela aqui de qualificação técnica tá autenticado digital. Os atestados, o senhor fala? Sim. Sim. Vamos verificar, sim. E todos eles pedem no mesmo endereço eletrônico? Sim. E se for algum diferente, a gente... Sim, né? Sei lá. Tá.
2 minutinhos, por favor. Não é o Flávio. Ele está numa licitação. Posso o celular dele caiu. Não posso ajudar. Vocês estão em aqui? Está em casa de família. Espere lá. Qual foi a decisão da comissão referente a essa questão da autenticação? Estou conversando bastante. Tá, Só queria dar uma... dependendo do posicionamento do senhor aí, eu vou fazer outros apontamentos, mas preciso saber se o senhor vai me habilitar ou não. A Ou tá princípio sem eu coisa. concordo com o senhor. Eu só queria ver os outros
Então, porque esses todos aqui, inclusive este, ele faz parte do documento de habilitação. Sim. Né? Ele não estava antes. Né? O senhor vai falar da validade da iniciativa antes? Também, dos atestados, na verdade. Não só das autenticações, mas de veracidade. Terceirizada. Bom, senhor Rodrigo, eu vou ler mais ou menos o que eu coloquei aqui para ver sobre as alegações do senhor. Eu disse que o representante da empresa Rodrigo Godoy Limitada solicitou diligência a fim de verificar a autenticidade de documentos apresentados pela empresa Simeone, especialmente a alteração de contrato social e atestados de capacidade técnica fornecidos, que devem ser confirmada em senad.org.br/autenticidade.
Em diligência que fiz, constatei aí que a autenticidade dos documentos somente se dão com o envio de arquivo digital ao site do Senad, tá? O que não se faz possível neste momento em razão da ausência da representante da empresa. Tá? Então, portanto, a decisão desse pregoeiro nesse momento é pela inabilitação da empresa Simeone. Tá ok? O senhor gostaria de fazer mais alguma habilitação? Alguma observação? Tá. Então, eu vou complementar só esse trecho da ata, que hoje nós estamos desfalcados aqui da equipe, né? Então, eu complemento aqui, daí a gente retoma com a próxima habilitação. Tudo bem? Tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai passar a análise do envelope de documentação da empresa classificada em terceiro lugar, a empresa Absoluta em Serviços Terceirizados Limitada. Por favor, Cíntia, pode passar o envelope para eles?
para casa assim. Essa semana eu não posso, eu estou dormindo no quarto. Eu também não estou dormindo. Já foi, né?
Oi. Ah, sim, claro. Cadê? Aí. Depois abaixo de confirmado. Onde está mais confirmado? E assinar, os acontece mais. Aí. Depois do número. Eu acho que colocar número fica mais visível. Vamos ver. Em ata, normalmente se escreve por extenso, entendeu? Mas depois na leitura, você sabe onde está. Vou fazer o seguinte, ó. Isso, né? Sim. Tem mais alguém? Não, que você faz parte da anterior. É o convitão que eu peguei aqui. Tá pegando o modelinho, né?
até discutiu alguma coisa sobre o ramo de atividade que não é na primeira sessão. Por favor. Só que eu gostaria de deixar frisado que o edital no item 6.1, a linha B, prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo à sede do domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. Então, dentro do certame, nós temos 4 objetos: copeira, recepcionista, agente de higienização e motorista. São funções distintas. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que dentro da proposta da empresa Hora Vencedora, ele considerou aqui um salário do piso salarial do motorista de R$ 1.572,81. Eu fiz uma diligência agora nas 2 convenções coletivas do ramo de atividade de motorista vigente no município de Boituva, e nenhuma delas consta esse piso salarial. São acima do que é o valor declarado aqui na proposta dele. Esse valor o senhor está na proposta inicial? Na proposta inicial dele. Antes da fase de lances ainda? Não, é na proposta inicial. Tá. É a que ele apresentou aqui. Então, dentro dessas 2 convenções que eu fiz a diligência agora aqui, para comparar o valor que ele declarou na proposta dele, o piso salarial está bem acima do que é o valor declarado por ele, que é R$ 1.572,81. Levando em consideração que temos 2 sindicatos de motorista na cidade, e que os dois, em um deles é 1.900 e alguns centavos, e no outro é 2.100 e alguns reais. Se o senhor quiser, eu posso verificar aqui o valor exato para o senhor deixar depois relatado na ata. Mas que conste que o valor declarado do piso salarial da categoria de motorista apresentado pela empresa não confere com a realidade do município, de acordo com as convenções coletivas que estão vigentes aqui, tá? Vamos para a parte do item que eu falei para o senhor. Fazer um parêntese com relação a isso? Pode. Não perca o raciocínio, por favor. Considerando a parte de valores, né? Eu gostaria até de aproveitar o representante da empresa presente, se existe o que essa comissão, esse pregoeiro, nós adotamos como parâmetro, como padrão, né, para análise desses valores, a planilha de custos, né? Sim. Tanto que a primeira a gente inabilitou, a segunda, apesar de tudo, a gente também inabilitou, a terceira a gente não tinha solicitado, mas eu não sei se ele trouxe a planilha de custos. Não trouxe a planilha de custos, né? Então, veja bem, a princípio a gente vai avaliar pela proposta final, na fase de lances, dentro daquela planilha de custos apresentada. Tudo bem, então o senhor vai abrir um prazo para ele apresentar a planilha de custos para análise. Entendi, provavelmente, para a gente poder Tudo bem, eu só gostaria... A planilha certamente será aberta para todos os participantes, entendeu? Tudo bem, eu só gostaria que o senhor consignasse em ata, então, o prazo para ele apresentar a planilha e que fosse disponibilizado para a gente analisar e comparar esses tipos de erros que pode haver dentro da composição de custo dele. Para o órgão fazer uma contratação mais segura, né? Claro. Sim, com certeza. Levando em consideração que a primeira colocada foi desclassificada, novamente eu estou frisando isso, como eu disse no início, por conta também da inexequibilidade do preço dele, da planilha dele. A documentação que a gente solicitou, né, para poder avaliar. Então, assim, voltando ao raciocínio aqui, a atividade de motorista, que é uma atividade que tem uma categoria que ele deve ser um profissional qualificado para poder atender às demandas da Câmara, e é uma atividade diferente da a que foi aceita pela comissão na primeira sessão, que foi o de serviços de apoio combinado a edifícios. Ele não se compara a esse tipo de serviço. Então, no item 6.1 do edital, na linha B, ele fala: prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame. Tendo em vista dessa frase
e desse item do edital, eu gostaria que o senhor verificasse no cadastro municipal dele a atividade de motorista profissional ou algum tipo de motorista que tenha cadastrado na prefeitura, porque eu não encontrei. Só para colocar aqui, o serviço pode falar. é prestação de serviço terceirizado, né? Prestação de mão de obra, então não é um motorista, é a prestação do serviço. Além do que, a gente tem a constatação do atestado de capacidade técnica que comprova que a gente tem a capacidade de estar prestando o serviço de motorista. Então, eu acredito que é um excesso de rigor que estamos fazendo esse tipo de situação aqui. Veja bem, senhor Rodrigo, a gente também entende que, tendo aquela característica de prestação de serviços de terceirização de mão de obra, né, eu imagino que, em alguns casos, a gente tenha também prestação de serviço, por exemplo, terceirização de mão de obra, por exemplo, de construção civil e outros ramos, que dentro de cada área vai haver, obviamente, uma convenção coletiva própria ou alguma outra situação pertinente a um determinado cargo, né? Então, veja, eu estou falando a princípio, tá? Isso pode ser objeto de questionamento, não tenha dúvida, a gente pode analisar isso com um pouco mais de fundamento jurídico numa outra ocasião, mas a princípio eu diria que aquela condição de terceirização de mão de obra, eu poderia incluir o motorista, a recepção, enfim, todos os cargos que estão no edital. Levando em consideração o argumento da empresa que no momento está se declarando vencedora e o parecer da comissão de licitação, eu gostaria que o senhor consignasse em ata também que ele mesmo admitiu e a comissão admitiu que o objeto da licitação é uma... Dá licença, deixa eu falar. Está tendo excesso. Dá licença, deixa eu concluir o meu raciocínio, por favor, por ordem. Depois o senhor pode falar. Eu gostaria que o senhor consignasse em ata que o objeto de contratação da Câmara Municipal de Boituva, ela é cessão de mão de obra. Se ela é cessão de mão de obra, ela é vedada os direitos e o benefício de utilização do Simples Nacional. Quando ele for apresentar a planilha de composição de custo dele, que ele se faça valer do lucro presumido ou do lucro real para apresentar o preço dele. Porque se é terceirização de mão de obra, o jurídico do senhor pode explicar melhor para o senhor que é vedada o benefício do Simples Nacional nos encargos sociais. Então, ele tem que manter o preço dele, a planilha de composição de custo, demonstrando todos os encargos sociais no lucro presumido ou no lucro real. Senhor Rodrigo, podemos constar em ata? Por favor. A gente vai, porque o senhor vê que hoje só para constar em ata mesmo e deixar registrado, porque a gente vai registrando isso. Diante disso, eu vou fundamentar o meu recurso. Então vamos lá, o senhor vai me ajudar agora. Senhor Rodrigo, por favor. Pelo representante da empresa Rodrigo Godoy, foi dito que a empresa Absoluta não possui registrado em cadastro municipal da sede da empresa o ramo de, aspas, motorista, o que estaria contrariando o item 6.1b do edital. A primeira observação é essa? Sim. Tá.
Aí, em sequência, o senhor disse a questão da tributação da empresa, é isso? Da tributação da empresa. Pode falar, pode falar. Tendo em vista que o parecer da comissão de licitações, no tocante ao objeto da licitação, afirma-se ser cessão de mão de obra. E que esse tipo de atividade é vedado aos benefícios do Simples Nacional. Esse tipo de atividade é vedado, são vedados, né? São vedados aos benefícios do Simples Nacional. Tendo os licitantes o dever de apresentar as planilhas de composição de custo, considerando os encargos sociais de acordo com o lucro presumido ou o lucro real. Deixa eu só complementar aqui em cima um instantinho só. Então, ficou assim: no tocante ao objeto da licitação, afirma ser cessão de mão de obra e que esse tipo de atividades são vedados os benefícios do Simples Nacional, tendo os licitantes o dever de apresentar os custos considerando os encargos sociais de acordo com o lucro presumido ou lucro real. A comissão afirma ser cessão de mão de obra, a comissão de licitações. Essa questão da comissão afirmada é relativa. Veja bem, o que é ser cessão de mão de obra? Eu posso dizer para o senhor o que eu estou vendo aqui. É serviço de mão de obra terceirizada. É isso que eu posso dizer. Sim, mas Tecnicamente, juridicamente, uma coisa e outra, eu não posso afirmar para o senhor o que é uma coisa ou outra. Na minha condição de leigo aqui sobre esse assunto. Mas eu acho que o senhor não deve ser leigo, que o senhor está sendo orientado pelo jurídico, porque o senhor habilitou algumas empresas aqui durante o certame, mantendo o argumento de que o KNAI eu vou olhar aqui para o senhor, vou falar exatamente, de serviços combinados de apoio para edifícios, exceto condomínios prediais, atenderia todo o objeto licitado. Se vocês habilitaram eles, afirmando que isso aqui é terceirização de mão de obra, então é uma cessão de mão de obra. Terceirização de mão de obra e cessão de mão de obra é a mesma coisa, juridicamente falando. O senhor me entende? O senhor está afirmando isso. Então, né? Se o senhor quiser colocar lá, tudo bem, mas assim, então, se o senhor não quiser colocar a cessão de mão de obra, o senhor coloca que a comissão afirma que é terceirização de mão de obra. Veja bem, o senhor está dizendo que a comissão afirma. A comissão, nesse momento, está afirmando uma coisa nem outra. Não, mas até aqui, todos os atos tomados foram baseados nesse argumento. Aí o senhor conclui que a comissão entende que... Eu concluo que a comissão entende que seja cessão de mão de obra. Pode colocar assim. Né? Que eu concluo que... Agora, essa é a análise de documentação, né? Essa análise tributária técnica deveria ter feito em recurso, né? E não no momento presencial. Mas a gente abre para né? Eu estou muito... não sei se o senhor conhece, Rodrigo, mas o recurso ele tem que ser motivado. Isso daí está na lei. Então, eu estou motivando o meu recurso. Você querer ou não. Eu estou motivando o meu recurso. O meu querer ou não, eu tenho que motivar. Não, a gente se eu tenho que motivar, eu tenho que falar sobre o que eu vou discorrer no recurso. Normalmente, a gente abre para debates. Eu acho que quanto mais transparente o processo, ele acaba se tornando muito mais seguro para todo mundo, né? Tudo bem. Então a gente realmente tenta sempre deixar isso da melhor maneira possível. Tudo bem. Então o senhor pode colocar lá que eu concluo que a decisão da comissão é de que o objeto licitado seja uma cessão de mão de obra. Pode colocar que eu estou concluindo dessa forma diante dos atos tomados até aqui.
Sessão de mão de obra? O senhor está Isso. acompanhando lá? Isso, sessão de mão de obra. Obviamente isso tudo será analisado pelo nosso departamento jurídico, pela equipe técnica, né? Para que a gente possa concluir da melhor maneira. Se o senhor puder voltar no parágrafo anterior, tendo os licitantes o dever de apresentar os custos considerando os encargos sociais de acordo com o lucro presumido ou real, acho que o senhor poderia colocar uma vírgula, e considerar que os licitantes, o vencedor, né, apresente junto com a planilha as convenções coletivas que ele usou para a memória de cálculo. Esse é o que a gente vem fazendo já dos outros também, né? Não sei se o senhor acompanhou os e-mails que a gente encaminhou, né? Sim. Foi solicitado. Até para a gente analisar o custo para ver se está compatível com a convenção coletiva. Sim, porque só estou frisando bem isso daí, porque o que está apresentado na proposta dele diverge com o valor do município para essa função, entendeu? Então eu vou no decorrer do recurso eu vou explanar esse tipo de assunto. Perfeito. Na verdade, o senhor tinha colocado alguma coisa de complemento ali? Depois do lucro. Se o senhor for já pedir a planilha junto com a planilha, mas eu posso colocar com a convenção coletiva, tudo bem, se o senhor quiser colocar ou não. Bom, então, acredito que nesse momento nada mais a fazer do que a gente suspender a sessão, né? Para encaminhar a solicitação formal, né, para a empresa. Eu vou encaminhar um e-mail formal, acho que é mais interessante, daí a gente, né? E pedindo lá o que a gente vai pedir, para a gente analisar, isso vai ser aberto para todos os licitantes, a exemplo do que já aconteceu, e posteriormente a gente divulga os próximos registros aí em andamentos. Tá? Alguém quer fazer mais alguma observação? Né? Então a gente vai encerrando por aqui. Daí eu concluo a ata, né? Acho que por conta da transmissão a gente já pode encerrar assim, tá bom? Muito obrigado a todos, né? Obrigado, senhor Ricardo. Senhor Rodrigo, desculpa. Rodrigo, 2 Rodrigos, né? Muito obrigado. Obrigado aos presentes aqui também. Bom dia.